O Papa morreu. O Papa morreu. Infelizmente foi noticiado que no dia 21 de abril de 2025, pelas 7h30 da manhã, Papa Francisco veio a falecer. E muito se discutiu sobre isso, vieram teorias falando que o oitavo Papa seria um falso profeta, e muitas coisas aconteceram desde quando ele faleceu. Então vamos falar um pouco sobre isso. Sei que eu já fiz um vídeo sobre religião aqui, que foi um pouco controverso, mas a gente tem que falar disso porque é algo que pode impactar todas as áreas, tudo, pode impactar tudo. A gente precisa falar sobre isso. Prazer, meu nome é Davi G. Foram compartilhadas algumas imagens do funeral, o Vaticano ele colocou pra gente, e eu vou estar... Nostro Papa Francesco, rendiamo grazie a Dio che É triste, né, gente? Esse papo aqui eu gostava bastante dele, sabe? Não ouvi muito falar dele durante toda a vida dele, mas depois do que aconteceu, eu fui pesquisar um pouco pra fazer esse vídeo. E eu vi que ele era, tipo, uma pessoa boa, ele apoiava todos os tipos de pessoas, os negros, os LGBTs, os trans, sabe? Foi ele que aprovou a bênção de padre para os LGBTs, então eu acho que ele foi um padre bom, um papa bom. Padre é outra coisa. Ele foi, tipo, o melhor papa que a gente podia ter. E é triste. E começou teorias, começou opiniões dadas. Então vamos começar, que vai vir um monte de coisa agora. Vamos começar pela opinião que eu acho que tem que ser mais valorizada no Brasil. Todo mundo concorda com essa pessoa, então eu acho que a gente tem que valorizar a opinião dela, que é a Andressa Carey. A Andressa Carey fez um vídeo sobre o Papa e eu separei aqui pra gente ver. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, descansou e desde que eu soube de sua morte, que foi ainda na madrugada de hoje, eu fiquei bastante reflexiva. Eu pensei em criar um texto mais robusto para falar deste ser humano incrível, mas eu acho que eu vou deixar somente o meu coração falar, porque ele é uma das pouquíssimas pessoas que eu vi no exercício de sua religião, independente de qual vertente dentro do cristianismo, foi uma das pessoas que eu vi em vida, de fato, refletindo o caráter de Cristo, os valores que Jesus deixou pra gente enquanto a sua passagem aqui na Terra, como diz na Bíblia. Nosso querido Papa latino-americano, eu falo nosso porque Papa Francisco nunca excluiu ninguém, nunca segregou ninguém. Pelo contrário, o seu discurso era sempre de amor ao próximo, de inclusão de todas as pessoas, de todos os recortes sociais, de todas as vivências, uma preocupação com o nosso planeta Terra, com a natureza, com as questões climáticas, com as questões de interesse político, guerras, vidas sendo semeadas através de conflitos absurdos. E ele lá, dentro de um sistema religioso extremamente tradicional, não vou entrar tanto nesse mérito, mas estava lá fazendo a diferença. Gente, ele quebrou, sabe, toda aquela tradição que tinha, que homem com homem não pode, mulher com mulher não pode, quebrou tudo isso, sabe, ele apoiou de verdade todos. Isso que eu gostei nele, quando eu pesquisar um pouquinho mais.
Claro, ousado. Um latino-americano. Ousado, sim, em utilizar sua figura de autoridade para tentar alcançar aqueles que são sempre deixados à margem neste mundo. Nem falo somente nessa sociedade na qual vivemos, que você está me assistindo, mas no mundo, porque o impacto deste homem no mundo foram impactos positivos, principalmente os seus discursos. E por que eu fiquei bastante reflexiva? Porque eu temo muito em relação ao líder, a pessoa que vai continuar, sabe, com o trabalho que ele exerceu até o último dia, até o máximo que ele pôde exercer. Deixando uma palavra de paz, deixando uma palavra de esperança, deixando uma palavra de acolhimento. A gente vive num mundo hoje onde os interesses dos mais afortunados brilham acerca daqueles que são sempre esquecidos. É um mundo rodeado de ódio, de conflito, de guerra. E ele sempre se mostrou ser luz. Eu temo a próxima pessoa que possa vir e que, de certa forma, pode retroceder tudo que este homem construiu. Mas eu continuo aqui com meu coração esperançoso de que a próxima pessoa que possa vir possa dar continuidade a este trabalho lindo que ele fez. Até em seu testamento, ele pediu que a forma que ele fosse sepultado, até mesmo a sua sepultura, fosse simples. Também posso dizer que é a personificação da humildade. Ele foi o homem que, em tempos extremamente sombrios, resgata aquelas pessoas que são o tempo todo demonizados por aqueles que se dizem ser tão religiosos. E eu tô falando especificamente da comunidade LGBTQIAPN+. Se mostrou autêntico, se mostrou humilde, se mostrou ouvinte, se mostrou sábio, se mostrou também muito, muito bem-humorado. Um ser humano de fato de luz. Descanse em paz. Forte abraço. Descanse em paz. Triste. Corte do Papa. Um novo Papa vem a ser escolhido. Eu pesquisei um pouquinho sobre como é feita a nova escolha e é muito mais complicado do que parece ser. Pra quem não viu ou não ouviu falar do filme Conclave, que lançou recentemente, foi até ganhador de Oscar, a escolha é feita da seguinte forma: todos os cardeais de todo o mundo se unem numa igreja, eu acho que é aquela igreja principal lá no Vaticano, e eles ficam em isolamento lá dentro. A cada dia ocorre de 3 a 4 votações por dia para eleger um novo Papa. Tem que ser pelo menos 2 ou 3 terços da votação, de todas as votações. Após terminar as votações, 2 ou 3 terços votarem em um Papa, eles vão queimar todas as folhas da votação e vai sair uma fumaça branca. Caso não decidam na primeira vez, eles vão colocar uma substância no papel e vão queimar e vai ser uma fumaça preta. Eles vão ficar, eu acho que é mais uma semana, e isso vai repetir até achar um Papa. Ou seja, não é nada fácil. Isso se inicia após 15 ou 20 dias após o Papa falecer. Então ainda não aconteceu, vai acontecer daqui a 2 semanas. E já temos algumas propostas de novos papas, inclusive um que é o favoritinho, que é o mais conservador. Vamos ver. Tá, mas quem vai ser o próximo Papa? Pietro Parolin, da Itália. Até então é o que tem mais chance de se tornar Papa por não ser nem tão conservador nem tão liberal, mesmo sendo contra a ideologia de gênero e contra a prática da barriga de aluguel. Matteo Zuppi, também italiano. Ele é mais liberal que o anterior e é mais disposto a dialogar com as ideias da esquerda. Luiz Antônio, da Filipinas, pode ser o primeiro Papa asiático da história. É muito carismático e um grande apoiador dos ideais da esquerda, como os direitos LGBTs. Fridolin Ambongo, do Congo. Aqui. Esse é o favoritinho. Se foi ele, gente, a gente tá ferrado. Só falo isso.
Ele vem ganhando bastante força e tá se tornando um dos favoritos. Ele é conhecido por ter uma postura bem conservadora, principalmente por ser contra o casamento gay. Peter Cotton, de Gana, é considerado mais neutro, como se fosse de centro e bastante flexível, tanto que ele é contra a criminalização da homossexualidade. Raymond Burke, dos Estados Unidos, é extremamente conservador, tanto que ele é apoiado pelo Donald Trump e no último conclave ele foi um forte concorrente contra o Papa Francisco. E tem chance de algum brasileiro se tornar Papa? Esse conclave vai ter 7 brasileiros que vão poder concorrer e votar para escolher o próximo Papa. Olha! 7 brasileiros vão lá pro Vaticano para tentar ser o Papa. Representantes do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, Pará, Paraná. As chances são baixas, mas nunca se sabe o que pode acontecer num conclave, né? Dos brasileiros, o que tem mais chance é o Odilo Pedro Scherer. Esses foram os principais candidatos a serem o próximo Papa que vai acontecer no conclave. Eu espero muito que seja o brasileiro, o Pedro, ou aquele lá que é super liberal, que eu esqueci o nome. Como tudo que acontece, só criando teorias que o 8º Papa, que é o que vem, vai ser o falso profeta, que aparece em uma passagem da Bíblia falando de um dragão de 7 cabeças. Eu vou botar o vídeo aqui da teoria que tá se repercutindo bastante nesses últimos dias. O próximo Papa é o falso profeta segundo a profecia. Parece filme de terror, mas está escrito na Bíblia. As 7 cabeças são 7 montes, sobre quais a mulher está sentada. 7 montes. Qual que é a cidade que está sitiada por 7 montes? Roma. E o que a gente tem em Roma? O Vaticano e a Basílica de São Pedro. E são também 7 reis. Se a gente for interpretar os 7 reis como 7 papas, a gente teria o Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, estamos no 5º. Mas o João Paulo I, quando ele assumiu o papado, ele tinha uma desconfiança muito grande que tinha maçons dentro do Vaticano. Então, a primeira coisa que ele fez quando assumiu, quando ele tomou posse, ele falou que ele ia investigar criteriosamente se tinha algum maçom dentro do Vaticano. E o que aconteceu? Ele desviveu em 33 dias. Sabe por quê? Não, nem vai saber, porque não fizeram necrópsia. Simplesmente fizeram as cerimônias sem nem investigar de que ele tinha desvivido. Muito estranho. Isso aqui eu acho realmente muito estranho. Não, eu acho isso aqui muito estranho. Mas... E aí a gente continua. São 7 reis e 5 já caíram. E um já é. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Guarda essa informação. Depois desse Papa que desviveu, a gente teve o João Paulo II. O papado dele foi tranquilo. Depois dele, teve o Bento XVI. Vocês lembram que ele renunciou? Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ele renunciou e no dia que ele fez isso, caiu um raio em cima da basílica. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Nenhuma, né? Pois é, aconteceu no dia que ele renunciou e virou notícia no mundo inteiro. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º e é dos 7 e vai à perdição. Você concorda que nessa contagem o Bento XVI era para ser o 7º e o Papa Francisco o 8º? Só que como o Bento XVI ele renunciou, ele não conta. Então nós tivemos 7 papas até agora desde o Tratado de Latrão. Gente, eu amo a música de tensão começando no meio do vídeo. E o próximo que virá é o 8º. O 8º rei, segundo a profecia que está em Apocalipse. Ele vai apoiar o anticristo, ele vai ser o falso profeta. E segundo a Bíblia, vai ser o último papa dos fins dos tempos. Então, Jesus vai voltar, tudo vai acontecer. Mas o que falta para isso? Falta um conclave. Conclave, basicamente, é uma reunião de todos os cardeais do mundo para escolher o próximo papa, que será esse falso profeta. Isso acontece de 15 a 20 dias depois que o papa desvive. Então, daqui a 15 ou 20 dias. Demora esse tempo porque no começo do século passado, quando um papa desvivia, demorava esse tempo para que todos os papas do mundo se reunissem, porque não tinha avião, não era como é hoje em dia. Mas essa lei ainda funciona, então tem de 15 a 20 dias para isso acontecer. Então, os 200 cardeais
de 100 países vão participar desse conclave que vai ser lá no Vaticano. Só que desses 200, só 120 pode participar do conclave, que é uma votação entre eles ali, que eles votam entre si para poder escolher quem vai ser o novo líder. E os cardeais que têm mais de 80 anos não participam. Vocês já viram aqueles eventos lá no Vaticano que eles usam tipo um chapéuzinho vermelho? Então, eles são os cardeais. E aí dentro da Capela Sistina, lá no Vaticano, eles entram e ficam de portas fechadas lá. Só que nesse período eles ficam num isolamento. Eles não podem ouvir rádio, televisão, celular, eles não podem saber de nada que está acontecendo externamente. E lá eles fazem uma votação à moda antiga, onde eles escrevem no papelzinho: eu elejo como sumo pontífice fulano de tal. E eles podem fazer até 4 votações no mesmo dia para poder chegar a um consenso. E esse consenso é que precisa que pelo menos 2/3 votem na mesma pessoa, para eles chegarem na conclusão. Se não acontecer, eles pegam esses papelzinhos, colocam uma substância onde vai queimar e vai sair uma fumaça preta em cima da capela. E a gente vai saber que eles não chegaram a nenhuma conclusão. E aí eles vão e votam de novo. Votam de novo, votam de novo. Se passar 4 dias votando e eles não conseguirem essa quantidade de votos para apenas um cardeal, aí eles param, continuam ali, né, no isolamento, mas eles vão orar. Eles vão orar, vão jejuar, vão falar com Deus. Eles voltam para votar de novo. E quando eles conseguirem escolher esse papa, vão pegar os papéis, vão queimar com outra substância e vai sair a fumacinha branca. Aí a gente vai saber, caramba, eles encontraram quem vai ser o novo papa. E aí o novo papa vai ser anunciado, aí vai passar aquele negócio da Globo. Aí a gente vai saber, né, que vai plantão da Globo, vai ser anunciado agora o novo papa. Isso deve acontecer entre 20 dias. E ainda tem mais, tem uma profecia que diz que o nome dele vai ser entre Pedro, Pietro ou Petros, alguma coisa assim, com Pedro envolvido. Isso está escrito na Bíblia também, eu só não consegui encontrar onde. Mas assim, se você não acredita, eu te respeito, eu acredito e você me respeita. É isso, um beijo e tchau! É isso, gente. Isso que eu tinha que falar sobre essa triste perda que tivemos. E vamos ver o que acontece daqui pra frente, gente. Eu estou com bastante receio, bastante medo. Mas a gente tem que seguir. Então esse foi o vídeo de hoje. Um beijo. E até a próxima.